Bom dia, meu amigo e minha amiga. Que a paz e a graça do nosso Deus estejam sobre a sua vida nesse dia. Você possa desfrutar da presença de Jesus a cada momento. Como é bom estarmos juntos em mais um devocional de fé, mais um momento em que voltamos o nosso coração para ouvir a palavra de Deus. Hoje eu quero encerrar a série Heróis da Fé e eu quero encerrar falando de um último herói. Esse herói, ele está listado lá em Hebreus 11, versículo 39 e o 40. É o final do capítulo 11 de Hebreus, da carta aos Hebreus, e diz assim: porque creram, todas estas pessoas foram aprovadas por Deus, mas não receberam o que ele havia prometido, pois Deus tinha preparado um plano ainda melhor para nós. Olha só, a fim de que somente conosco elas fossem aperfeiçoadas. Olha que incrível. Você vai dizer, mas pastor Dionísio, onde é que está cadê o herói da fé desse versículo? Os heróis da fé desse versículo somos nós. Esses versículos que nós lemos colocam eu e você e toda a igreja de Jesus Cristo na lista dos heróis da fé. Esta lista, ela começa lá com os patriarcas e tem pontinhos de reticências, seguindo por todos os homens e mulheres que agradaram a Deus no Antigo Testamento. Mas agora ele começa a falar dos homens e mulheres que agradam a Deus, que vivem pela fé no Novo Testamento, chegando até nós. Ou seja, eu e você somos convidados a completar essa lista de heróis da fé. Exatamente, Deus deseja que eu e você façamos parte dessa lista. Deus quer que eu e você tenhamos o nosso nome escrito nessa lista, a lista de homens e mulheres que viveram pela fé. E é muito interessante que ele fala que essas pessoas fizeram coisas incríveis, viveram milagres, guardaram a fé, foram até mesmo perseguidos, mas não desanimaram. Porém, o versículo 39 diz que creram e foram aprovados por Deus. Mas essas pessoas da lista não receberam o que ele havia prometido, pois Deus tinha preparado um plano ainda melhor para nós. Do que o escritor aqui da carta aos Hebreus está falando? Por que ele diz que eles não receberam? Eles não receberam muitos milagres e promessas? Receberam. Mas ele está falando de uma coisa que todos eles aguardavam e que nenhum deles tinha recebido, que era a chegada do Messias, a chegada do Filho de Deus, o reino de Deus. Todos esses homens e mulheres do passado aguardavam um reino, uma pátria que ainda não tinha chegado. Porém, nós cremos e temos a nossa fé já completa, porque a nossa fé não se baseia na promessa de um Filho de Deus que viria, mas sim do Filho de Deus que já veio. Porque depois desses homens viverem uma vida de fé, chegou o momento em que Deus enviou seu próprio Filho Jesus, e nele se completou toda a promessa. E hoje nós já não vemos Deus por sombra, nós vemos Deus face a face, porque nós conhecemos o Deus que se revelou. O Filho de Deus, Jesus Cristo, se revelou a nós. E através dele temos acesso a promessas superiores, a uma palavra superior. A palavra de Cristo não é em sombras, mas é uma palavra direta ao coração do homem, deixando de uma forma bem concreta a promessa da eternidade. E um dia eu e você herdaremos, junto com esses homens todos e mulheres dos heróis da fé, herdaremos a mesma vida eterna. Estaremos no mesmo céu, estaremos vivendo no mesmo lugar, porque somos herdeiros com eles de todas as promessas de Deus, incluindo o novo céu e a nova terra.
Eu e você somos herdeiros, junto com os heróis da fé, de tudo que Deus prometeu. Conosco, eles são aperfeiçoados. Ou seja, Deus completa a obra dos antigos com os novos. Aqueles que viveram lá no início e os homens dos últimos tempos, todos esses juntos completam o plano de Deus de resgate da humanidade. Fazem parte da história da salvação, da história da misericórdia de Deus. Podemos hoje então celebrar e também pensar na responsabilidade que é fazermos parte de uma lista eterna de homens e mulheres que guardaram a fé. O apóstolo Paulo, quando está no final da sua carreira, ele escreve a Timóteo, quando ele está para morrer, foi julgado e condenado pelos romanos e o seu crime é ser um pregador do evangelho. Ele diz: completei a carreira, guardei a fé. Que eu e você possamos guardar a fé como uma grande preciosidade, como algo que Deus nos deu que não pode ser perdido. Eu guardei a fé. E agora sei que uma coroa me está preparada. Essas foram as palavras do apóstolo Paulo. Que eu e você possamos ter um coração íntegro até o fim. Possamos trilhar o nosso caminho de vida, de fé, e no final da jornada olhar para trás e ver que valeu a pena obedecer e servir a Deus. Amém? Vamos orar nesse dia. Querido Deus e Pai, te agradecemos porque o Senhor é Deus presente, o Senhor é Deus fiel, o Senhor guarda os seus... O Senhor cumpre a sua palavra e guarda os seus filhos. O Senhor é fiel à sua própria palavra. Nenhuma palavra que sai da tua boca, Deus, deixa de se cumprir. Por isso nós depositamos a nossa fé em Ti e na Tua palavra. Declaramos, Senhor, que a Tua palavra é a verdade e que cada promessa Tua vai se cumprir. Por isso podemos andar sobre a Tua palavra como Pedro andou sobre as águas. Podemos andar sobre as Tuas promessas como um piso firme debaixo dos nossos pés, sabendo que o Senhor é aquele que, pela sua palavra, provê todas as coisas. Eu peço hoje, Senhor, provisão para a vida desse homem, desta mulher que tem contas a pagar, que tem desafios na área financeira, que está pensando hoje como vai fazer. Eu declaro em nome de Jesus que nada te faltará. Eu declaro em nome de Jesus que o Senhor é o teu pastor. Para você que está passando um desafio na parte da saúde, eu declaro que Deus é quem perdoa todos os teus pecados e que sara todas as tuas enfermidades. Você que se sente condenado, eu declaro que Deus é fiel e justo para perdoar todos os pecados e purificar todas as iniquidades daqueles que confessam e deixam o seu pecado. Oh, aleluia! Você que de repente está com medo da morte, eu declaro hoje: acalme o seu coração, pois tocada a trombeta, Deus ressuscitará com a chegada de Cristo todos os seus filhos e filhas de todos os povos. Num vento se levantarão todos dos mortos, receberão um novo corpo glorificado. Oh, aleluia! E viveremos para sempre com Ele. Estas são todas promessas da palavra de Deus. Creia, você e sua casa servirão ao Senhor. Você e sua casa serão salvos. Eu estou proclamando promessas, porque Deus cumpre as suas promessas. Pai, eu peço hoje em nome de Jesus, fortalece esse homem, esta mulher, este amigo, gera fé genuína no coração dele, dela, no meu coração também, Senhor. Queremos viver pela fé e queremos te agradar com uma vida de fé em fé. Eu peço, Senhor, nos dá a dignidade de andarmos nesta lista dos heróis da fé, de sermos homens e mulheres que fazem a diferença em nossos dias pela fé em Jesus Cristo. Eu peço, Senhor, renova o nosso coração, nos dá um coração cheio da confiança em Ti, na Tua pessoa e na Tua palavra. Nos guia no caminho, Senhor, da justiça, no caminho reto. É o que eu peço, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém. Que Deus abençoe você, meu amigo e minha amiga. Amanhã estamos juntos com mais um Devocional de Fé.
Compartilhe o devocional, envie para quem você ama. Um grande abraço e até amanhã.